diante dos seus olhos. Peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite, e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante dele. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Amém? Amém. Glória a Deus. O livro de Gênesis, assim como os 5 primeiros livros do Pentateuco, o principal autor foi Moisés, mas Moisés não foi o único autor. Mas nós entendemos que ele foi um dos principais autores do livro de Gênesis. E nesse capítulo 18 nós temos o encontro de Abraão, o patriarca, o pai da fé, com 3 homens. É importante aqui destacar aos irmãos que parece na narrativa que nós acabamos de ler que Abraão, ele não reconheceu de forma imediata que aqueles 3 homens não eram homens qualquer. Foi a partir do diálogo e do contato que ele teve com esses 3 homens que Abraão foi entendendo com esses homens, ele começou a entender que ali era o Senhor Deus acompanhado de 2 anjos. Abraão, ele era uma espécie de nômade. Tanto que no Oriente Médio tem os famosos beduínos, que eram um grupo de nômades, e eles não ficavam em um lugar específico, eles sempre estavam caminhando pelo deserto. E Abraão era uma espécie de nômade, podemos dizer semi-nômade, porque ele tinha alguns locais específicos que ele se hospedava com sua família. E o texto vai dizer que ele estava aqui nos carvalhais de Manre. Era um lugar muito quente, era um lugar que fazia muito calor, e era costume, pelo fato dele estar nesse lugar que fazia muito calor, e também tudo indica que esse lugar tinha algumas árvores na qual proporcionava sombra
para as pessoas poderem descansar, Abraão ele costumava ficar na porta da tenda para recepcionar os viajantes. Era um costume dos beduínos serem muito hospitaleiros, muito receptivos. E Abraão não era diferente, porque para eles era algo muito importante ser hospitaleiro, ser receptivo com os viajantes que estavam cansados de uma caminhada exaustiva e também com muito calor que fazia ali no deserto. E ele estava, o texto vai dizer no versículo 1, que ele estava sentado na entrada da tenda, na qual ele estava hospedado. A tenda era dividida em duas partes. Tinha a tenda, a parte da tenda que era aberta, na qual se recepcionava os visitantes. E o texto está dizendo que Abraão estava na entrada da tenda, ou seja, na entrada da parte da tenda que era aberta. Mas também tinha outra parte que era uma parte fechada, na qual Sara se encontrava e que era fechada por cortinas mesmo. E o texto vai dizer que Abraão estava ali sentado na entrada da tenda. No maior calor do dia, tudo indica, esperando algum viajante que precisava de assistência, que precisava de uma receptividade. E no versículo 2 diz que ele foi pego de surpresa, porque ele levantou os olhos e se deparou com 3 homens chegando. E ao vê-los, Abraão correu para receber esses viajantes, como era costume dos beduínos, desses nômades. Ele queria recepcioná-los bem. Então ele chegou com toda a reverência, com todo o amor, com toda a receptividade ao encontro desses homens. E no versículo 3, ele insistiu para que estes 3 homens ficassem em sua casa, para que ele pudesse ajudá-los, dando comida, dando o suporte que eles precisavam. No versículo 4, ele disse que iria pedir um pouco de água e queria lavar os pés desses viajantes e para que eles descansassem debaixo da árvore, porque, como já falei, como o texto menciona, estava muito calor. E ficar debaixo da árvore proporcionava uma sombra e refrescava os viajantes. E também pelo fato deles andarem muito e tinham apenas uma sandália, os pés ficavam muito machucados, muito feridos. Então precisava tirar as sandálias para molhar os pés, para trazer um certo alívio para estes viajantes. E ele, no versículo 5... ele disse para aqueles viajantes que iria preparar um pouco de comida. Ele disse pouco de comida, mas você vai observar que foi muita comida que Abraão trouxe para aqueles viajantes. Ou seja, Abraão não tinha miséria com ele não, o negócio era fartura. É igual aqueles irmãos que você vai fazer alguma coisa, aqueles irmãos que gostam de fartura, né? Então Abraão era esse tipo de cara. Então ele disse, vou trazer um pouco de comida, de forma modesta, né? Mas ele trouxe uma quantidade muito boa de comida, viu? Para que refaçam as forças, vistos que vocês chegaram aqui, eu preciso dar uma recepção boa para vocês. E o interessante é que aqueles 3 homens responderam para ele, faça como você disse. E é muito bom em se pensar que era o próprio Deus permitindo que Abraão fizesse um almoço para ele. Olha que profundo isso, né? Então ele correu direto para a tenda, ele foi conversar com Sara, pediu para que Sara preparasse alguns pães para servir aqueles homens. Ele foi até a sua criação de gado, ele pegou ovilho muito bom, de qualidade, e pediu para que o seu servo preparasse um guisado, preparasse alguma coisa. E então ele pegou também leite, coalhada, olha o tanto de comida. Ele pediu para fazer pão, pediu para fazer uma carne deliciosa para aqueles viajantes. Ele pegou queijo, coalhada, leite, ele pegou de tudo lá. Então ele preparou tudo e ele mesmo fez questão de levar para aqueles 3 homens. E depois que ele colocou tudo diante deles, aqueles homens estavam comendo. O texto diz, no versículo 8, que ele ficou ali de pé, só olhando aqueles homens comer. E acredito que é uma cena até engraçada, né? E eles estavam comendo e Abraão ali, olhando eles se alimentarem. Tipo, se mostrando um servo.
alguém que estava ali disposto a servir, a ajudar. Logo depois, quando eles estavam comendo, depois dessa recepção maravilhosa de Abraão, um desses 3 homens, que era o próprio Deus, fez uma pergunta para ele: onde está Sara, a sua mulher? E aí Abraão respondeu: ela está ali na tenda. Então, o Senhor, ele novamente falou a respeito da promessa que ele havia dito para Abraão, de que ele teria um filho. E ele diz: certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E a Sara, sua mulher, dará à luz um filho. E quando esse homem disse isso para Abraão, Sara, pelo fato de estar na parte da tenda, que era fechada por cortina, ela estava ali ouvindo tudo, embora não pudesse ser vista. Mas ela estava ouvindo tudo o que estava acontecendo ali. E no versículo 11, o próprio autor, Moisés, ele vai trazer aqui um detalhe de que Abraão e Sara já eram velhos. Abraão já estava praticamente com 100 anos. Eles eram avançados em idade. E que Sara já havia cessado o costume das mulheres. Aqui está falando que Sara já não tinha mais menstruação, não tinha nada. Ela já tinha passado da idade. Mas no versículo 12 vai dizer que a reação de Sara foi de rir no seu íntimo. Ela não riu em voz alta, mas ela riu no seu íntimo. Foi algo no coração de Sara, quando ela ouviu que ela daria à luz daqui a 1 ano. E por que ela riu? Justamente por isso, porque naturalmente falando, biologicamente falando, não teria como a mulher daquela idade dar à luz. Então, dentro do seu coração, ela riu. E ela disse: eu sou velha, o meu senhor, o meu marido também é velho. Por acaso eu terei ainda prazer? Por acaso eu vou ter filho nessa condição que eu me encontro? Será que eu vou ter algum tipo de prazer? Mas aí o Senhor, que conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, ele vai dizer no versículo 13: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Então o Senhor Deus perguntou para Abraão por que ela riu, mas ela não riu em voz alta. Aí no versículo 14 ele faz uma pergunta retórica: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, ele fala novamente: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Aqui ela teve medo, porque ela percebeu que quem estava ali não era um homem qualquer. Era alguém que viu os seus pensamentos, percebeu os intentos do seu coração. Então o texto diz que ela ficou com medo e ela negou imediatamente: não, eu não ri não. Mas ele novamente disse: não é verdade. É certo que você riu, viu, Sara? E ali ela ficou com medo, né? Naturalmente. Mas eu acredito que essa história, esse relato aqui, é importante entender que o livro do Gênesis foi escrito, como eu disse, o principal autor é Moisés, em um contexto em que o povo de Israel estava caminhando no deserto para enfrentar os seus inimigos. Então, Moisés ele está contando essa história do patriarca Abraão com a finalidade de mostrar para o povo de Israel que para Deus nada é impossível e que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. É como se ele estivesse dizendo para o povo de Israel: ó, vocês se atentem à história do nosso patriarca Abraão. Naturalmente falando, ele não poderia ter filho, ele não poderia conceber, mas Deus, com seu grande poder, fez com que Sara tivesse um filho. E através dessa descendência, nós estamos aqui com uma grande nação. E nós estamos diante de vários inimigos mais fortes, mais preparados.
Mas da mesma forma que Deus agiu de forma poderosa no patriarca Abraão, Ele vai agir de forma poderosa em nosso favor. E nós vamos vencer os nossos inimigos. Mas eu gostaria aqui de trazer algumas lições a partir desse texto aos nossos corações. É importante destacar, antes de começar as aplicações, é que, como disse, esses 3 homens eram 2 anjos e o próprio Deus. Deus assumiu ali uma forma humana. E ele, de fato, literalmente, ele entrou na casa de Abraão e comeu a comida de Abraão. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, para que nós possamos guardar em nossos corações, é que não há nada difícil para o Senhor. Não há nada difícil para o Senhor. Talvez você está passando por um momento muito difícil na sua vida, por uma circunstância que você ache que não tem como se resolver. E a vida cristã, querido, é uma vida que você vai passar por muitos momentos difíceis. Se você ouvir algum pregador que diz que você, ao se tornar cristão, não vai sofrer, ele é tudo menos um pregador do evangelho e é um mentiroso. Porque a caminhada com Cristo é uma caminhada que não vai te ausentar de circunstâncias adversas, de dificuldades, de muitas coisas difíceis. Mas eu quero que você guarde no seu coração que por mais que você passe por muitos momentos difíceis, não há nada difícil para o Senhor. Porque Ele é poderoso. E nós devemos nos agarrar nessa revelação de quem é o nosso Deus e colocar a nossa confiança no Senhor em qualquer circunstância difícil, em qualquer problemática que aparecer diante de nós. Porque não há nada difícil para o nosso Deus. Em segundo ponto que eu quero trazer aqui, é que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E aqui é importante fazer algumas observações, porque muitas vezes, quando falamos de promessas, as pessoas às vezes têm um entendimento um pouco equivocado. As pessoas apenas enxergam as promessas de Deus como coisas individuais, específicas, apenas relacionadas a esta era. E não é que Deus não faça isso, Ele faz. Mas é importante nos atentarmos nas promessas que o Senhor fez para o seu povo de forma coletiva. As promessas que Ele mesmo estabeleceu através do sacrifício do seu Filho Jesus. Muitas vezes nós apenas nos apegamos a coisas que são temporárias. Mas devemos nos apegar às promessas que foram estabelecidas por Deus para o seu povo através do sacrifício do seu Filho Jesus. Em que sentido? Em Cristo, nós temos a certeza da vida eterna. É uma promessa que o Senhor fez e que nós devemos nos agarrar nessa promessa. Existe outra promessa que o Senhor faz nas Escrituras, de que em Cristo nem a morte, nem a vida, nem as adversidades poderão nos separar do amor de Deus. Existem outras promessas de que nós que somos povo de Deus, igreja do Senhor, nós ressuscitaremos na vinda do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, nos dando essa certeza. Nós temos que nos apoiar nessas promessas. Que não importa as circunstâncias, não importa a adversidade, nós temos promessas que já nos foram dadas em Cristo Jesus. E muitas dessas promessas nós já experimentamos na era presente, mas iremos desfrutá-las na era futura em sua totalidade. Amém? Amém. E eu creio sim, claro, que Deus ele pode fazer promessas específicas para os seus filhos, de forma individual, e Ele pode comunicar, fazer essas promessas a partir de um dom espiritual. Isso pode acontecer, claro, mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nos apegamos muito a isso,
e acabamos nos esquecendo das promessas que de fato devemos nos agarrar, que são certas, que são absolutas. Deus é fiel para cumprir as promessas, coletivamente para o seu povo. E também Deus é fiel para cumprir aquilo que talvez Ele falou com você de forma individual, de forma específica, através de um dom espiritual. Mas entenda que tudo deve convergir para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Amém? Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui. Deus ama se hospedar na casa dos seus amigos. Deus ama se hospedar na casa dos seus amigos. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Você encontra isso em Tiago, você encontra em Isaías capítulo 41, versículo 8. Você encontra também em Crônicas várias menções a Abraão como sendo chamado amigo de Deus. Então Abraão era amigo de Deus e Deus fez questão de se hospedar na casa do seu amigo. E o próprio Jesus, nos evangelhos, ele também tinha amigos específicos. Você pode ver lá no Evangelho de João que ele tinha amigos íntimos que era Maria, Marta e Lázaro. E Jesus sempre gostava de passar em Betínia, Betânia. Betínia é outro lugar, Betânia. E ele sempre gostava de entrar na casa dos seus amigos para se hospedar ali. Não era pela comida que era oferecida, não era pela estrutura da casa, era por causa dos seus amigos. Então Deus, ele ama se hospedar na casa dos seus amigos. Na nova aliança nós entendemos que em Cristo nós somos morada do Espírito Santo e que em Cristo nós somos reconciliados com Deus e que temos acesso a Deus e que todo aquele que está em Cristo é amigo de Deus. Mas eu quero trazer um aspecto na qual você entra nessa profundidade de amizade com Deus, na qual o Senhor tem prazer de se manifestar em sua casa. Ele tem prazer de se hospedar na sua casa. E Abraão, como amigo, ele honrou a presença de Deus em sua casa. E aí vem a pergunta, né? Você tem honrado o Senhor na sua casa? Você tem feito o seu lar um lugar onde o Senhor, ele habita com sua presença, ele manifesta a sua presença? Porque Deus, ele ama se hospedar na casa dos seus amigos. E é interessante que logo no versículo 17, o Senhor, ele fala, né? Por que nós vamos esconder algo a Abraão? Por que nós vamos esconder os nossos planos a Abraão? Porque Abraão era o seu amigo. E quando somos amigos de Deus, ele tem prazer em se hospedar em nossa casa e ele tem prazer também em revelar os segredos do seu coração para os seus amigos. É claro que o seu coração está revelado nas Escrituras, mas quanto mais íntimos de Deus, quanto mais mergulhamos nas Escrituras, na oração, nós temos mais clareza do coração de Deus, da vontade de Deus revelada em sua palavra. Amém? Glória a Deus. Deus ama se hospedar na casa dos seus amigos. E por último, o que eu quero trazer aqui aos nossos corações a partir desse texto é que nós temos aqui um vislumbre da graça de Deus que haveria de ser manifestada a partir da encarnação do seu Filho Jesus Cristo. Porque nós temos aqui o próprio Deus assumindo a forma humana. O próprio Deus assumindo a forma humana e se manifestando para Abraão. Aqui nós temos um apontamento profético do que aconteceria no futuro, em que o Senhor Jesus, ele iria assumir uma forma humana definitiva. E hoje o nosso Deus, ele tem corpo. Jesus Cristo, ele tem corpo. E a encarnação é uma das maiores demonstrações da graça de Deus para com a humanidade, para com o seu povo. Porque sem a encarnação,
não haveria salvação. Mas o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele foi para o Calvário, recebendo o castigo que era nosso, recebendo a ira de Deus pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a partir desse sacrifício nós temos a vida eterna. A partir desse sacrifício nós somos agora povo de Deus. E podemos desfrutar de sua presença em nosso meio. E podemos obedecer às suas ordenanças, sabendo que Ele está em nosso meio, pairando com a sua presença. Então aqui nós temos um vislumbre da mensagem do Evangelho. Deus se encarnando para se revelar à humanidade. Amém? Aqui nós temos um apontamento do Evangelho. Se Cristo não tivesse se encarnado, Ele não teria sido crucificado, Ele não teria ressuscitado. Porque sem encarnação não há crucificação, não há ressurreição. Mas porque Ele se encarnou, porque Ele se esvaziou, porque Ele assumiu a forma humana, é justamente por isso que nós estamos aqui salvos e lavados pelo seu sangue. A encarnação é a manifestação da graça de Deus para conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, apenas recapitulando o que eu falei, que eu não anotei nada aqui, só fui fluindo aqui. E eu nem sei se eu vou lembrar, viu? Eu acho que vocês guardaram aí no coração. Primeiro, não há nada difícil para o Senhor. Guarde isso no seu coração. Segundo, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Terceiro, Deus ama se hospedar na casa dos seus amigos e compartilhar o seu coração a eles. E quarto, nós temos aqui um vislumbre do Evangelho. Deus assumindo a forma humana para se revelar a Abraão, apontando para uma realidade da nova aliança, em que seu filho Jesus, o próprio Deus, se fazia homem, se fez homem, para nos conceder a vida eterna, a salvação. Amém? Vamos ficar sobre nossos pés. Vamos agora ministrar a ceia do Senhor. Oh, glória. Água de coco, que delícia. Está chique, é microfone, é água de coco. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos ministrar a ceia do Senhor. Como eu sempre costumo falar isso aos irmãos, para que possamos entender o que é a ceia. Amém? A ceia, nós aprendemos que não é simplesmente um memorial, mas entendemos que é mais do que um memorial. Nós estamos aqui recordando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo o que Ele nos ordenou a fazer. O próprio Senhor disse que todos os seus discípulos deveriam obedecer esta ordenança. Quem não é discípulo não obedece essa ordenança, mas todo discípulo, ele obedece à ordenança do Senhor. E a ceia não é uma opção, a ceia não é uma sugestão, mas a ceia é uma ordenança que deve ser obedecida e que é uma evidência de que uma pessoa é de fato um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quando estamos aqui fazendo o que Jesus nos ordenou a fazer, nós estamos recordando o seu sacrifício, o seu sangue derramado. E nós estamos também entrando em uma profunda comunhão com Ele espiritualmente.